Esse vídeo é um oferecimento de Medieval, as camisas de games mais iradas da internet. Debate realizado no HQPB 2015, no dia 17 de outubro. Som 2, galera, boa tarde para todo mundo, tudo bem? A gente vai começar agora o debate Quadrinhos em Evidência. E eu vou apresentar o pessoal que está aqui. Meu nome é João Thiago, sou tão fã quanto qualquer um aqui. Acabei meio caindo de paraquedas para mediar, então vou deixar o povo falar, porque o que a gente quer mais é ouvir eles, né? Então, vamos lá, vou começar de lá para cá, que aí é você mesmo, Sidney. Sidney Guzman, editor dos quadrinhos MSP, da Maurício de Souza Produções, foi um dos caras que mudou aí a forma como a gente entende o mercado de quadrinhos do Brasil. Aí temos dois paraibanos ali, um do lado do outro. Chico, um autor fantástico aí de várias histórias, inclusive uma da MSP, que é o Império Ingá, né? Logo do lado dele, Mike Deodato, que hoje está escrevendo para a Marvel e conseguiu um tempinho para a gente no meio da agenda enlouquecida dele, né? Lobo Borges também trabalha aí com quadrinhos mais voltados para a internet, também trabalhou como ilustrador, trabalha na editora Jambô, atualmente com a revista LED HQ. Pessoal do Eu de Tênis, que são o Paulo e a Giovana, trabalham aí para o mercado japonês e para o mercado internacional. Luca Fage e Vitor Cafage, que fizeram também duas HQs das gráficas MSP, foram Laços e Lições da Turma da Mônica, e Sérgio Peixoto, nosso grande organizador aqui do evento e um dos popularizadores dos mangás e dos animes no Brasil, especialmente nos anos 90. Então, a gente tem bastante gente para falar, bastante gente para fazer pergunta. Eu não vou me delongar mais. Eu vou começar com o Sidney falando um pouquinho sobre o mercado de quadrinhos aqui no Brasil. Sidney, fique à vontade e aí a gente continua depois. Bom, primeiro, muitíssimo obrigado por todo mundo que veio para prestigiar o evento, agradecer o convite do pessoal da HQPB. Quando o Janus falou da ideia, eu sou um entusiasta de que mais eventos se espalhem pelo Brasil, porque acho que é importantíssimo. A gente tem consumidores nerds, ou geeks, ou sei lá, que gostam de quadrinho, né? Eu não gosto muito de rótulo, né? Mas espalhados pelo Brasil inteiro, e a gente tem público para isso, e basta ver os eventos de anime, de mangá e quadrinhos se espalhando à torta e à direita. Muita gente fala que não existe mercado de quadrinho no Brasil. Eu discordo. Primeiro porque o Maurício de Souza, que é o meu chefe, ele é um mercado sozinho. Porque é verdade. Mas aí é verdade. Mas assim, os caras já ouvi falar, mas o Maurício é um monopólio. Deram um monopólio para ele? Não. Quando ele começou a publicar quadrinhos, a primeira revista dele teve uma tiragem de 200 mil exemplares. Em 1970, você fala assim, nossa, hoje a Disney tinha 3 milhões e meio. E ele, com uma revista, em 10 anos ele virou o jogo e passou a Disney. Isso não é um dado meu, é uma frase do Roberto Tivita, que o único país do planeta em que um quadrinho regional passou a Disney é o Brasil. E aí então, o Maurício é um mercado, beleza, e o resto? O resto nós temos que fazer um monte de coisa. Nós temos que ralar pra cacete. Porque quando eu fui trabalhar com o Maurício em 2009, em 2006, e falei, Maurício, eu vim pra cá pra aumentar, evidentemente, o espaço dele em livraria, porque ele quase não publicava livro, e para fazer produtos diferentes. E aí começaram os produtos em que vários dos caras que estão nessa mesa, nessa linha aqui, não é uma mesa, mas é esse palco, participaram comigo, que são os MSP 50 e as Graphic MSP. E a ideia qual era? Justamente essa: fomentar o mercado. Como? Primeiro, evidentemente, o Maurício me paga para levar dinheiro para ele, né? Ele não é tonto.
E aí eu comecei a criar projetos para trazer o leitor juvenil e adulto de volta para a Turma da Mônica. Mas a Turma da Mônica é para criança, né? Mas ela pode não ser para criança. Porque os personagens, todo mundo aqui leu a Turma da Mônica, certo? Né? Todo mundo tem um carinho pelos personagens. Se eu pegar e fizesse esses personagens em umas versões mais juvenis adultas, vão funcionar. E aí começa com os MSP50, com as graphics. Eu lembro que o Deodato, quando a gente fez ele está no terceiro MSP50, o Chico também. Quando eu solto o preview do anjinho do Deodato, que é uma imagem super impactante e tal, as mulheres do MSP, que trabalham lá comigo, subiu na minha sala e me perguntavam se ia ter inflável. Eu falei, não é esse o foco juvenil adulto que eu quero lá. Não, esse. Mas o fato com o lançamento das gráficas do MSP, esses materiais foram para banca e livraria. E aí, ênfase no banca. Porque os MSP50, que eram livros, foram primeiro só para a livraria. Não adianta a gente querer brigar. É muito legal, é do cacete a gente ter quadrinho em livraria, é sensacional. Só que, se a gente quiser aumentar o público formador, é na banca. Uma das coisas que mais me comove é viajar para João Pessoa, para Porto Alegre, para Recife, para Goiânia. O cara falou, chegou na minha banca, no interior de Goiás, no interior de São Paulo, no interior do Rio. Porque aí você aumenta o público. E aí você vai falar, mas aumentou o público quanto? É um começo, porque hoje muita gente voltou a ler quadrinhos, não do Maurício, voltou a ler quadrinhos por causa das gráficas MSP. E eu ouço isso muito, depois de 20, 30 anos. E esses caras estão muito dispostos a consumir quadrinho nacional, porque eles estão descobrindo que tem quadrinistas nacionais bons, fazendo material legal. E uma prova disso é se você for a eventos como a Comic Con Experience, como foi o FIC que vai ter agora, as pessoas saem com uma gráfica na mão e vão nas mesas dos independentes e compram a rodo. Qual que é o passo que falta aí? Que acho que eu sou otimista, acho que a gente vai conseguir com o tempo chegar lá. É mais gente que faz quadrinho para esse público e para banca e livraria. Por quê? Porque, ok, você está aqui em João Pessoa, você não pode ir de repente para o FIC em BH e para a Comic Con em São Paulo. Você pode ir ou para um ou para outro, ou para um dos dois. E tem cara que só vai vender o seu quadrinho lá. Ou pela internet. E aí como é que vai saber? Só pelo boca a boca. Então o que falta é isso. Faltam mais iniciativas editoriais. Acho que as editoras, com perdão da palavra, estão comendo mosca. Eu ia falar palavrão, mas não vou, porque tem criança aí. As editoras, eu sempre falo, e eu sempre faço esse gesto. Aqui tem a maior agenda do quadrinho nacional. Ninguém tem mais telefone de artista do que aqui. Eu empresto para a editora que quiser. Eu quero que outras editoras publiquem quadrinho nacional. Concorrência faz um bem extraordinário. Eu não consigo entender por que não tem mais graphic nacional, graphic novels nacionais sendo lançadas no Brasil, com tanto cara bom aqui. Então, assim, é um caminho que a gente vai ter que percorrer e daqui a pouco nas perguntas a gente fala mais. Posso emendar aqui? Posso? Beleza, vamos embora. Boa tarde, meu nome é Chico, sou daqui e sou autor de quadrinhos, sou desenhista, roteirista, então. Me autopublico algumas vezes também. Eu tenho uma história com quadrinhos muito ligada ao quadrinho independente, né? A autopublicação, tal. Eu comecei fazendo fanzine, um bastalzine, fiz aqui já há muitos anos. E depois eu comecei a fazer alguns trabalhos para editoras. Eu fiz uma adaptação do 15, de Raquel de Queiroz, para a editora Ática. Depois eu fiz só falando, enfim, de álbuns, assim, né?
excluí nas histórias curtas e tal. Depois eu fiz o Piteco com o Sidão para o Maurício. E aí eu voltei a intercalar assim, minha publicação para editoras com minhas publicações independentes. Então eu fiz o Azul Indiferente do Céu, depois eu fiz o Talvez Seja Mentira e fiz o Lavagem para a editora Mino. E estou lançando agora um outro independente que se chama A Boca Quente, que é o primeiro volume, assim. Vai ser dividido em 4 ou 5, não tenho certeza ainda. É uma história que eu venho produzindo desde 2008, eu acho. E eu quis dar uma geral, assim, antes de falar, porque eu acho que ainda muita gente e leitores de quadrinhos não tem ainda claro o panorama geral, assim, que é hoje a produção de história em quadrinhos. Tem muita gente produzindo, tem muita gente produzindo coisa boa, tem muita gente produzindo coisa para criança, coisa para adolescente, coisa para adulto, né? E muita gente produzindo de maneira independente. Eu tive mês passado num evento em São Paulo, chama Ugra Fest, que é um festival de quadrinhos só de publicações independentes. E é impressionante você ver a quantidade de títulos, a quantidade de propostas diferentes, né? Gente começando, gente que já está mais à frente. Mas também eu acho que é um momento bem bonito também das editoras, assim. Eu concordo com o Sidney que as pessoas ainda não dão, os editores ainda não dão a importância, não é só devida, é merecida também, assim, do que os autores de quadrinhos têm feito. Mas ainda assim seria importante vocês prestarem atenção em editoras como a Veneta, por exemplo, do Rogério Campos, que é um cara que desde a editora Conrad, desde a revista Animal, assim, tem publicado coisas incríveis, assim, não para, né? Ótimos autores. Essa semana mesmo comprei mais 2 livros deles, assim, são livros incríveis, muito bem tratados graficamente, né? A editora Mino, que é uma editora por onde eu lancei meu quadrinho, assim, o Lavagem. Você vê os autores, só os autores que eles vão lançar agora para o FIC, né? Autores como o Fábio Cobiaco, como o Lelis, né? Que infelizmente a gente vê que ainda são autores. O Lelis, por exemplo, é um monstro, assim, é um monstro. Esse quadrinho que a menina está publicando dele agora é um quadrinho que foi publicado na França, nos 90, de um roteirista francês. Vai ser publicado agora, vai ser lançado agora aqui no Brasil, e é um quadrinho que em qualquer lugar do mundo, assim, é um quadrinho que obviamente se destaca, assim. E é um cara ainda pouco lido, pouco conhecido aqui no Brasil, assim, que é uma pena. Mas eu vejo esse panorama assim, com muito otimismo. Eu vejo o público crescendo, vejo o público amadurecendo, né, se interessando por quadrinhos mais autorais, assim, quadrinhos que se identificam mais tem uma identificação maior com o próprio autor. E acho que esse talvez seja o melhor momento, assim, do quadrinho nacional, assim. Sou leitor de quadrinhos desde os anos 80, né? E eu não lembro de um momento assim em que tivesse tanta coisa boa. Infelizmente não tem tanta coisa mais chegando nas bancas, isso é uma coisa que infelizmente a gente parece que perdeu, mas as coisas estão aí, estão sendo feitas, estão sendo editadas, e eu vejo aumentar. Espero que vocês se disponham a acompanhar esse cenário novo e ferrenho que está aí.
eu acho que Sidney e Chico falaram bem, assim, da situação atual. Maurício foi um desbravador do mercado, assim, mostrou que podia se viver de quadrinhos, ser um sucesso de quadrinhos para o país. Está mostrando novamente como é que se faz quadrinhos de adulto, está se renovando. O quadrinho no decorrer dos anos perdeu muito público para videogame, para internet, para enfim, cinema. E essas mesmas mídias estão trazendo tudo de volta, né? O povo que vê filme de super-herói tá vindo, voltando para ver quadrinhos e tal. A internet que serviu para pirataria também. Hoje em dia tem plataformas como a Social Comics, que você quer uma espécie de Netflix do quadrinho, você pode ler quadrinhos online. Tem sites como o Kickstarter, o Catarse, onde você pode fazer o seu próprio projeto de quadrinhos e não precisa de editora, você nem publica, enfim, o público é que escolhe se você merece ser publicado. Então assim, tá uma conjunção de coisas que está favorecendo o mercado de quadrinhos no Brasil e no mundo também. Eu não estou bem a par de como é que funciona a parte de banca, assim. Eu já ouvi histórias de que tem uma máfia de distribuição, que é difícil entrar, enfim, eu não entendo muito bem dessa parte, assim, mas realmente a banca tradicionalmente é o lugar onde o brasileiro conhece quadrinhos, né? Não é como os Estados Unidos, que a maioria é loja de gibi e tal. Então, assim, está um momento muito bom, temos um monte de material de qualidade, um monte de ator querendo publicar e, assim, eu só espero que as coisas melhorem, que o mercado se estabeleça e compre minha revista, certo? Boa tarde. É difícil, né? Botam 3 tópicos aqui pra falar e depois... Aí vem um cara aqui que mora em Pernambuco pra falar com vocês. Bom, me chamo Lobo Borges. Eu trabalho desde 2011 com uma publicação que não chega a ser uma publicação independente, uma editora que comprou já a jogada. Ela disse, não, eu vou arcar com os custos dessa publicação. Mas antes de arcar com os custos da publicação, a gente vai fazer diferente. A gente vai botar isso online, ver se a galera gosta. Se a galera gostar, tiver leitor, tiver gente pedindo, a gente faz um encadernado disso. E há 2011, 4 anos, a LED vem sendo publicada assim, pela Jambô Editora. A gente publica capítulos online, depois de uma certa quantidade, 4 capítulos online, a gente faz um compilado disso e faz um encadernado. Mas antes disso tudo eu era provavelmente como muitos de vocês aí, tipo um cara que gostava de RPG e que dava aula de física e que achava que sabia desenhar um pouquinho e quis abandonar a física para começar a desenhar. Foi isso que eu fiz, tipo, eu arrisquei, troquei uma carreira por outra, mas com um foco, sabe? Tipo, eu era o cara que gostava de RPG, eu era o abestalhadão nerd do colégio, que o diretor do colégio chegava com os livros de monstro aberto e perguntava que magia negra é essa que a gente estava fazendo. Eu ainda me lembro a cara da diretora do colégio reprimindo a gente porque a gente estava jogando RPG na mesa da cantina. Não, levou não. Ela deixou a gente continuar jogando. Mas aí tá, para quem quer começar, se estabelecer um mercado digital, ele tem crescido muito no Brasil e tem algumas editoras que estão procurando estimular, muito poucas. Tem a Jambô que está fazendo isso, tem a editora Draco também que está publicando, acho que tem uns 4 quadrinhos online hoje também, a Jambô também está com 4. Mas é muito difícil você ver uma coisa dessa acontecer ainda. Uma coisa legal é você saber por onde procurar. Entenda o seu perfil, o que você gosta de fazer e procure quem são as pessoas que fazem isso, sabe? Para você poder ter contato com
essas pessoas e saber arranjar um caminho para conseguir chegar ali. Não vai adiantar, tipo, você tentar, porra, eu desenho e aí eu vou tentar usar o Sidão para publicar uma MSP, porque, porra, vai ser o caminho mais fácil para mim de ficar famoso e rico e milionário. Mas é basicamente isso, tipo, é procurar se identificar quem você é e procurar um editor ou procurar um grupo de pessoas que trabalham com isso ou que gostam da mesma coisa que você, para vocês conseguirem publicar alguma coisa. E fazer isso online é muito fácil hoje em dia, sabe? Tem muita gente que estão se apoiando uns aos outros. Tinha um grupo, eu não sei se acho que a revista acabou, mas eles passaram uns 11 meses, eu acho, publicando a Nanquim Digital, que era um monte de gente que fazia fanzine, em vez de fazer fanzine no papel, eles faziam isso online, e era tipo um almanac japonês, uma Shonen Jump da vida, que tinha sistema ranqueado, que os caras votavam na internet, e as melhores histórias ficavam, e as piores histórias saíam, e a galera competia, e esse processo estimulava uns aos outros a tentar fazer uma coisa sempre melhor, sabe? É difícil falar depois dos 3 caras, sabe? Mas é basicamente isso. Oi. Eu vou ser bem breve. Bem, eu e ele somos o Eu de Tênis, né? E o que a gente fez? Eu que sou desenhista, eu não me via fazendo outra coisa, então eu queria desenhar. E aí foi o que eu fiz, eu foquei nisso, né? Foquei em subir meu nível e nós fizemos como se fosse o caminho inverso. Ao invés de procurar as coisas aqui no Brasil, a gente meio que tentou também, só que como não estava dando sucesso, né? Eu não consigo ficar parada. Como não deu muito certo e também eu me achava muito ruim. Aí quer saber? Eu vou chamar, quer dizer, nós vamos chamar a atenção do pessoal lá fora. E foi nesse caminho que a gente seguiu e deu certo, né? Hoje a gente trabalha, 95% dos trabalhos da gente são para fora do país. E deixa eu ver o que mais. Isso aí ele pode falar bem melhor que eu. Enfim, eu sou mais ou menos como o outro também. Eu queria desenhar, eu sempre gostei disso. E foi nesse caminho que eu fui atrás. E, deixa eu ver, nós temos quadrinhos próprios, lançados na internet. É de graça, qualquer um pode ler, né? E a gente está tentando publicar. Porque assim, mesmo que seja difícil publicar aqui no Brasil, é um sonho meu, assim, eu acho que toda pessoa que desenha gostaria de ser seu quadrinho publicado. Isso é uma coisa massa, né? Mas por enquanto está só na internet. Obrigada. Deixa eu ver se tá. Boa tarde, meu nome é Paulo, como ela disse, somos do grupo de tênis. Na questão de quadrinho para a internet e até trabalho de ilustração para a internet, literalmente eu tenho muita experiência. A gente desenvolveu muita experiência, principalmente por uma questão de ter portfólio ativo, que é um portfólio onde a gente pode ter interação com clientes ou com empresas. As coisas que ela esquece de falar também. Ela hoje trabalha para o Japão, é agenciada pela agência Studio World, já fez trabalhos para DMM.com. Recentemente ganhamos um dos prêmios do Silent Mangá, que é o concurso internacional de mangá. Foram 3 brasileiros. 3 brasileiros conseguiram ser premiados lá. A gente, o Ishiro e o Roberto F. Fora isso, também fazemos quadrinhos para uma editora americana, esse aí, quadrinhos eróticos. Fazemos trabalhos também de quadrinhos para a Europa, de vez em quando, normalmente ou empresas menores e clientes particulares, tanto para ver o que é que vai sair além no Silent Mangá, porque a editora lá se compromete a fazer um trabalho de editoração para tentar lançar quadrinhos lá.
mas normalmente nós trabalhamos com quadrinhos para editoras ou pequenas ou para clientes particulares. Normalmente os trabalhos que fazemos mais são trabalhos de ilustração para jogos, quando empresa. Também trabalhamos na parte do freelance com as commissions, fazendo live stream e tudo mais. E o que eu digo, por exemplo, ela falou que nós temos quadrinhos na internet, eles são monetizados. Basta que vocês acessem lá que eu estou ganhando dinheiro. E isso está muito bom de fazer pela internet, muito bom mesmo. Não é só um site, são vários sites que existem. Além desse tipo de site, por exemplo, um negócio que eu estava falando, Tecmike Deodato, que se ele fizer, ele enriquece. Enriquece de um jeito que eu não sei nem como. Patreon. Sabe o que é o Patreon? O cara assina a sua página, tipo, assina a tua página, $5 por mês de cada pessoa, e isso rende horrores. Tem uma moça dos Estados Unidos que nessa história está ganhando $23 mil a cada 2 semanas. Ou seja, ela está tendo um imóvel novo a cada 2 semanas. Com 23 anos. E ele disse, mas deslanchei no instante. Então, eu tenho uma visão, eles falaram assim na parte mais física, mais de banca editorial, eu tenho uma visão em cima agora da internet. Coisas como Social Comics, sites como Tapastic, tinha outro Mangá Magazine que era Ike Blazers, depois mudou. Basicamente a gente trabalha mais com a parte estética de mangá, mas não confundam necessariamente a parte estética de mangá diferenciando o quadrinho de um e de outro. Existem coisas que são mais usadas em um, existem coisas que são mais usadas em outro, mas hoje o quadrinho ele é uma linguagem universal. Tem gente fazendo mangá nos Estados Unidos, tem gente fazendo fumetti fora da Itália, tem gente fazendo comics dentro dos Estados, dentro do Brasil, do Japão. Então hoje o quadrinho ele é uma linguagem universal e não, a gente não pode mais encarar só como não, esse é esse e aquele é aquele. Basicamente, rapidamente é isso. Falta só falar o endereço do site, né? O da gente? É o de tênis.com, só isso. Aliás, bota no Google de tênis.com, vocês vão achar tanta coisa. Pelo amor de Deus, não compartilhem as coisas mais pesadas não, porque tem umas coisinhas ali também. Nossa, eu passo aqui. Boa tarde, gente, tudo bem? Obrigada por terem vindo conversar com a gente. Vocês estão me ouvindo? Meu nome é Luca Fage. Eu comecei a publicar quadrinhos em 2010, se eu não me engano, no blog pessoal, eu publicava tirinhas lá. Eu comecei porque eu fiquei muito empolgada depois de ter ido ao primeiro evento de quadrinhos assim, na vida, que foi o FIC em Belo Horizonte. E para mim foi eu fiquei muito encantada em conhecer tanta gente que faz quadrinhos, tantos jeitos diferentes de se contar histórias em quadrinhos. Antes eu tinha uma visão muito limitada, assim. Apesar de ter crescido lendo muitos quadrinhos, eu li quadrinhos de um tipo só, por muito tempo. Então, a primeira vez que eu fui a um evento, para mim foi uma festa encontrar, saber que você pode contar qualquer coisa em quadrinhos. Você pode contar sobre detalhes da vida, até grandes jornadas épicas, grandes aventuras. Tudo isso cabe naquela linguagem. Então, eu comecei a experimentar publicando tirinhas no blog pessoal e o blog acabou se tornando uma vitrine mesmo para o meu trabalho. Logo em seguida comecei a receber vários convites para trabalhar como ilustradora de livros infantis, livros didáticos e para participar de outras coletâneas de quadrinho. Em seguida eu publiquei um mixtape, que foi o primeiro quadrinho que eu imprimi. Aí eu imprimi com o próprio dinheiro, né, para lançar no FIC. Seria a primeira vez então que eu ia participar de um evento com meu próprio material, poder apresentar meu trabalho agora em papel para as pessoas. E logo em seguida o trabalho que eu fiz junto com meu irmão já foi Laços para a MST, a convite do Sidney Guzman.
Então, não sei se dá pra, à medida que eu falo, dá pra perceber como que eu fui dando grandes saltos de sorte, assim, à medida que eu fui continuando fazendo, assim. Nem todo mundo tem a oportunidade de já conseguir publicar com a editora com tanto pouco volume de trabalho publicado antes, que era o meu caso, né? Eu tinha um blog com 10 tirinhas e um quadrinho que é desse tamanho, assim, que eu fiz pro FIC, e logo em seguida eu estava publicando com a MSP. Então eu me considero uma sortuda. Esse ano a gente fez a continuação da Turma da Mônica, né, que é Lições, e eu fui convidada também para fazer uma história em parceria com a escritora Bruna Vieira, que é uma escritora muito famosa assim, entre adolescentes. Então eu lancei esse ano esse quadrinho com a Bruna também. Então nesses 5 anos que eu tô no mercado, né, eu percebi que as coisas foram crescendo muito. Eu participei também de um blog chamado Ladies Comics, que foi um blog que orientou meu olhar para prestar atenção na questão de representatividade de gênero, né, no mundo dos quadrinhos. Então, de 5 anos para cá, eu venho percebendo como que o mercado está se abrindo para as autoras, né, e como que as histórias, as pessoas estão começando a ficar mais atentas em relação à representatividade, a como representar a mulher de um jeito mais próximo de quem a gente é, né, e não só reforçar estereótipos que acabam ofendendo e prejudicando todo mundo. Então, acho que na questão do mercado mesmo, o meu olhar estava mais orientado para prestar atenção nisso, né? Na representatividade das mulheres no quadrinho. É isso. Boa tarde para todo mundo, meu nome é Vitor e eu faço quadrinhos. E desde antes de começar a fazer quadrinhos eu sempre li muito quadrinho. E praticamente quase tudo que eu lia era super-heróis. Super-heróis da Marvel, mais ainda. Então eu lia muito super-herói. Em 2007 eu resolvi que eu ia fazer quadrinhos também, que eu ia deixar de ser só leitor e ia começar a produzir também. E meu sonho máximo era desenhar para Marvel. Eu queria só desenhar para Marvel. Fazer o que o Deodato tinha feito um pouquinho antes, desenhar Amazing Spider-Man. Era assim, tudo que eu queria. Aliás, eu tenho todas as Amazing Spider-Man do Deodato. Nenhum autografado, porque eu nunca lembro de trazer, mas eu tenho todas. Eu queria muito aquilo para mim, era tudo que eu mais queria. Então, eu tentei desenhar no estilo, do jeito mais Marvel, assim. E na época que eu tentei isso, eu vi que não estava dando certo. Graças a Deus não deu certo, porque quando eu vi que não estava funcionando o desenho daquele jeito, eu fui tentar me conhecer melhor dentro dos quadrinhos. Fui tentar ver qual quadrinho que realmente eu deveria fazer. E nesse processo eu acabei fazendo uma tirinha do Homem-Aranha Criancinha, que era o Peony Parker. E essa tirinha eu publicava no meu Orkut, era uma coisa só de fã mesmo, era uma fanfic. Eu publicava no Orkut e essa tirinha boba que eu publicava no Orkut só para os meus amigos verem, acabou me trazendo convite para participar do MSP 50 com o Sidney, que gerou o convite das Graphic MSP, Laços e depois Lições. Eu recebi o convite do jornal o Globo para fazer uma tirinha para eles. Essa tirinha virou o Valente, que é publicada até hoje no jornal. E dessa forma, sem querer, eu acabei entrando nesse mercado do quadrinho nacional. Há 10 anos eu não lia nada de quadrinho nacional. Há 10 anos era zero. As poucas coisas que não eram super-herói que eu lia eram quadrinhos americanos também, ou um mangá ou outro. O quadrinho nacional era zero. Eu só fui conhecer o quadrinho nacional quando eu entrei no mercado. E isso é meio bizarro, porque eu consumia só aquilo que era mais acessível para mim. Era o que estava na banca, era o quadrinho de super-herói, o mangá, estava fácil ali, estava ao meu alcance, era isso. Eu não frequentava tantos eventos assim. Eu ia ao FIC, e mesmo no FIC eu ia direto na livraria, tipo a Comics está aqui, que vendia os quadrinhos americanos e os de super-herói que eu gostava. E quando eu entrei nesse mercado, trabalhando nele já, que eu fui conhecer os autores, eu fui conhecer o tamanho e a diversidade que tem nesse quadrinho, no mercado de quadrinho nacional. Hoje, igual o Chico falou, acho que o momento do quadrinho nacional hoje é excelente nesse quesito de quantidade de coisas que estão sendo produzidas.
No FIC, no Festival de Quadrinhos esse ano, acho que, se não me engano, vão ter mais de 200 lançamentos de quadrinhos. Então tem quadrinhos de vários gêneros, de vários tipos, de vários formatos, de vários preços, de vários tamanhos diferentes. Então tem quadrinho, 200 títulos. Tem quadrinho para todo mundo sendo produzido no Brasil hoje. Então o que falta mesmo, na minha opinião, e concordando com o que o Sidney falou, é que esse quadrinho seja mais acessível para todo mundo conhecer, que esse quadrinho chegue na banca, chegue na livraria, para que pessoas que, igual eu era há 10 anos, tenham acesso a isso e falar, olha, isso é diferente, isso é legal. Há 10 anos eu já estava ficando meio cansado de alguns quadrinhos de super-herói, e ainda assim era só o que eu consumia, porque era o que tinha ali. Então se esses quadrinhos, todos que estão sendo lançados, ou pelo menos a maioria deles, claro que vai ter uma seleção nesse processo, mas se vários desses quadrinhos que estão sendo lançados no FIC chegarem em livrarias, em bancas, etc., vai ser melhor para todo mundo, para os quadrinistas, para os leitores, para leitores que querem ser quadrinistas igual eu era em 2005, 2006, por aí. Tá joia? Então acho que a minha visão é essa, mais ou menos. Sobrou algo para falar? Vocês deixaram algo para mim? Gente, para quem não me conhece, porque eu estou fora de ação há algum tempo, né? Meu nome é Sérgio Peixoto. Eu publiquei a revista Animax, a revista Animex, a revista Japan Fury, entre outras, né? Entre 1995 até 2003, que foi a época em que eu fiquei realmente ativo. De lá para cá eu fiz coisas variadas e estou mantendo atualmente o meu blog, que é o Animax Magazine, onde eu ainda pratico escrever matérias sobre anime e mangá, que sempre foi a minha especialidade, né? Eu publiquei cerca de 200 revistas informativas sobre anime e mangá aqui no Brasil, por umas 5 ou 6 editoras diferentes ao longo de uns 10, 12 anos da minha carreira, né? Sempre como redator e editor. Eu fui também um pouco roteirista algumas vezes, né? Mas eu não sou exatamente um quadrinista de carreira, mas eu tive que trabalhar com muito quadrinista, então acho que é por isso que me colocaram aqui, né? E eu posso falar para vocês que tudo que o Sidney e os demais já falaram, existe sim um mercado para quadrinho no Brasil, seja qual for o estilo. Eu não estou falando só de mangá, não estou falando só de comics, estou falando de charge, estou falando de tirinha de jornal. Existem vários caminhos. O problema é que a maioria do público pensa só na parte da glamourização. Eles não sabem o quanto trabalho para desenhar uma página de quadrinho, né? E às vezes a gente tem prazo, você tem que entregar o trabalho no prazo, esteja de bom ou mau humor, esteja inspirado ou não. E a prova de que eu sei que tem muita, mas muita gente, como o Sidney disse, que quer publicar quadrinho, mas as editoras é que estão, como ele falou, dormindo um pouco no ponto, é da época que eu fiz o Mega Man na Animax, que era uma versão brasileira do Mega Man. Foram 16 edições, cada uma desenhada por um artista brasileiro diferente e iniciante, né? Quando eu comecei a divulgar a Animax do pessoal para desenhar essas revistas, eu falei, olha, mande 6 páginas de teste para eu avaliar, 2 a lápis, 2 coloridas, 2 preto e branco, 2 páginas a lápis, 2 páginas arte finalizadas e 2 páginas coloridas, seja qual for a técnica de cor que você use. A ideia era ver a que nível cada pessoa estava, os melhores eu aproveitaria na revista, né? Nos 2 anos e meio da Animax, sabe quantos testes eu recebi, gente? 600. Cada um com 6 páginas. Isso dá 3.600 páginas de quadrinho. Sim, li todas. Sim, avaliei todas. E, como eu costumo dizer, a gente teve um pessoal legal, porque foi ali o começo da Eric Caruana, do Eduardo Francisco, né? Do Sidney Lima, do Paulo Henrique e de várias outras pessoas. O HDR também, mas ele já era profissional, né? Ele foi o único profissional que entrou, mas porque ele rebocou 2 novatos juntos, por isso que ele entrou, né? Mas o fato, gente,
infelizmente eu nunca mais vi nenhuma editora repetir esse sistema que nós fizemos, que como eu tinha ainda muita gente mandando teste e ainda estava cru, eu aproveitava na revista Hyper Comics, que vocês lembram, era uma espécie de MED de mangá, tirava sarro de mangá e anime em quadrinhos, como se fosse a revista MED, né? Durou 14 edições. E o pessoal que ainda não estava bom o bastante, eu joguei na Hyper. Então, no total, eu devo ter dado oportunidade para umas 30 pessoas ou mais. Tá? Desses 30, uns 12 ainda são profissionais até hoje. Tá? Mas cada um deles encontrou um caminho. Eu só dei o primeiro empurrão para eles e cada um seguiu o seu caminho. Né? Então, as oportunidades estão aí, gente. Eles já falaram de todas. Falaram de internet, de site próprio, falaram de bater a porta na editora, de ir no evento e vender sua revista. Os caminhos existem, tá? Mas não é tão fácil quanto no caso da Animax. Teve um cara que só porque eu publiquei um desenho na Hyper, elogiando o trabalho dele, o cara já se achou um artista, falou que ia ser meu sócio, falou que ia abrir uma escola de desenho e não fez porcaria nenhuma da vida, porque só ficou no ego, achou que com um desenho tinha feito a carreira. Não é assim, gente. Todo mundo aqui desenha pra caramba, vara à noite, né? Eu sou testemunha porque eu pego a Gigi de vez em quando de noite lá, né? Varando para desenhar, né? Então, realmente, a coisa não é fácil. Mas o que eu posso dizer para vocês é, os caminhos estão por aí, mas cada um tem que achar o seu. E é o jeitinho brasileiro em ação também nesse momento. Achar o seu caminho e se virar nele para dar certo. Falou? Aí galera, agora a gente vai abrir para perguntas. Como vocês viram que o outro microfone está bem ruim, aí eu vou pedir para quem quiser fazer perguntas, vir aqui, aí faz a pergunta nesse microfone e a gente passa para os artistas que vocês quiserem fazer. Quem é que vai querer começar? Quem vai abrir? Pronto, já começamos aqui. Boa tarde a todos, meu nome é Davi Cavalcante. Assim, claro, qual é o primeiro ponto para se fazer um quadrinho? É fazer o roteiro, é fazer o desenho, procurar arte? Qual é o primeiro ponto que eu faço para começar a carreira de um quadrinista? E aí, quem vai querer falar? Eu posso falar. Rapaz, o primeiro ponto mesmo, fazer, do jeito que vier. Do jeito que vier. Pode ser ruim, pode ser a pior coisa do mundo, pode ser um negócio sem ter vergonha de olhar quando você olhar para trás. Mas se você não fizer nada, seja com um roteiro ruim, com um desenho ruim, não vai se começar nada. É um ciclo, é um negócio que se você não der o primeiro passo, você nunca vai ter coragem. Agora, nosso método profissional da coisa, eu, editor, Eu, como editor, primeiro o roteiro. Sempre. Pra mim, sempre o roteiro. Primeiro o roteiro tem que ser legal, porque desenho está bom, a gente tem um monte mesmo. Mas o roteiro tem que ser caprichado. Perguntas? Sérgio? Eu só vou repetir o que um desenhista, que ele trabalha com publicidade, ele colocou no blog dele. Ah, você quer ser desenhista? Beleza, então você começa desenhando bastante, vai numa escola de desenho, faz um curso, desenha mais ainda, tá? Pratique, desenhe. Porque é o seguinte, eu tenho vergonha, eu vou falar como editor, mas isso vale também para qualquer carreira, incluindo desenhistas, tá, gente? Eu leio as matérias que eu escrevi na Jabel Fury em 1995, eu quero me matar de vergonha, porque eu acho que eu não acredito que eu escrevi uma coisa tão horrível, mas isso já foram há 20 anos atrás. Nesses 20 anos eu escrevi mais 300 revistas, vai saber lá o quanto. Isso vale para qualquer desenhista aqui, que todos aqui são centenas de páginas desenhadas, tá? E eles chegaram nesse nível por trabalho, por prática, por insistência, tá? Não é porque, eu desenhei uma historinha. Cara, meu filho, eu desenhei 10. E talvez daí a gente comece a prestar atenção em você, tá? E como o Sidney falou muito sabiamente, tá?
Aqui no Brasil, infelizmente, se valoriza mais o desenho que o roteiro, e devia ser o contrário, né? Porque a pessoa pode comprar a revista por ter uma capa bonita, mas se a história não for legal, ela não vai comprar mais. Então entenda que nós dois, como editores, a gente tem que pensar não na edição de hoje, mas na sobrevivência da revista a longo prazo. Então quando a gente diz, não, fala, cara, volta, pratica, volta mais tarde, é esse o caminho, é muita prática. E se você quer ser um bom roteirista, é a mesma coisa. Leia muito, escreva mais ainda, senão não rola, tá? Se você quiser ser desenhista, leia também. Não só quadrinhos. Eu queria falar também, só para completar. Acho que a primeira coisa é ler quadrinhos. Não adianta você ler só um tipo de quadrinho, senão você vai produzir um quadrinho que é muito igual àquele que você lê. Então leia de tudo um pouquinho, para desenhar. Desenhe estilos diferentes também. E acho que o principal de tudo, que é uma das coisas mais difíceis, tenha coragem de mostrar o seu trabalho. Eu acho que é assim, nossa, eu vejo gente muito boa que guarda o trabalho dele dentro da gaveta, quietinho, não quer colocar na internet, não quer colocar em lugar nenhum por medo de crítica. Então, mostrar o trabalho, se ninguém quer esse trabalho nunca vai sair da gaveta. Então, mostre o seu trabalho, tem que ter muita coragem, mas tem que fazer. Oi, em primeiro lugar, antes da pergunta, eu quero dar os meus parabéns a cada um de vocês. O mercado nacional de quadrinhos é muito melhor hoje em dia por causa de nomes como vocês e de vários outros talentos do mesmo nível. Valeu mesmo. Mas a pergunta é dirigida ao Vitor Cafage. Eu e vários outros colegas meus sempre dizemos o seguinte sobre Penny Parker, que é a coisa mais genial, mais sensacional sobre o Homem-Aranha que a gente viu em, sei lá, 10 anos, 20 anos talvez. É muito bacana. E o que a gente queria saber tem alguma possibilidade um dia de sair uma publicação oficial disso, um papel bonitinho e tal? Tem alguma chance disso acontecer ainda? Muito obrigado por todos os elogios. É muito difícil. Quando eu comecei a fazer o Penny Parker, minha única intenção era treinar a fazer quadrinhos e aprender a fazer quadrinhos com ele. Eu sabia desenhar, mas não sabia nada de narrativa, eu não sabia contar uma história através dos meus desenhos, então foi um pouco disso também que eu falei, foi para tomar coragem de mostrar meus quadrinhos para as pessoas. Eu publicava no meu Orkut para os meus amigos verem, e depois você é um deles, ok? E depois disso mais gente foi vendo. Então minha intenção era só essa, nunca foi ter um impresso. Quando a Panini se aproximou de mim para publicar o Valente, eles também vieram falando, a gente vai tentar com a Marvel publicar o Penny Parker também. E chegou a ter algumas conversas, pelo que eu sei, da Panini com a Marvel nesse sentido. Mas sendo realista é muito, muito difícil fazer. Não só pelas questões legais todas e tudo, mas até pelos formatos. No Penny Parker eu nunca pensei em ter impresso. Então o formato das tirinhas variava absurdamente. E isso, para você encadernar, virar um livro, é meio complicado. Então, existe a possibilidade, acho que podia já tenha chegado até alguém próximo da Marvel ou da Marvel, isso, mas eu acho muito difícil de acontecer. Mas todas as tirinhas estão de graça na internet, são 140 tirinhas no blog www.pennyparker.blogspot.com. Quem tiver curiosidade de ver, é uma brincadeirinha com Homem-Aranha criança, Peter Parker criança, sem poderes nem nada, vivendo uma vida bem Calvin Haroldo, bem Charlie Brown do Snoopy, não ruim. Então é bem isso, tá? Obrigado. Perda da Marvel. Boa tarde a todo mundo. Eu acho que eu teria pergunta para todos, então eu vou ser bem mais sucinto. Meu nome é Thiago. Diretamente do Sidão. Vou continuar aquele papo lá, Sidão. Em cima do editorial mesmo. O quanto ajuda e atrapalha a distribuição setorial no Brasil, na sua opinião, já que principalmente, né, a MSP, ela tem um público gigantesco, né, de todas as idades. E estou muito feliz aqui de ver todos vocês aqui. Infelizmente eu não vou poder ir pro FIC ver a maioria de vocês lá. E eu já me refiro a vocês como os irmãos Cafage apenas. Fantástico, eu dei todos os quadrinhos de vocês. A minha namorada, ela acha excepcional. A pergunta é boa porque é o seguinte, o Maurício, não sei se todo mundo sabe que
como é que funciona a distribuição no Brasil, mas o Maurício é distribuído para o Brasil inteiro no mês em que é lançado. Tá, chegou em São Paulo na segunda, vai chegar aqui possivelmente na outra segunda-feira, sei lá, 10 dias depois. Acontece que no começo dos anos 2000, a gente, até o começo dos anos 2000, todos os quadrinhos que eram publicados pela Abril, na época, Super-Herói, que era na época do formatinho, né, o gibi da Mônica, todos eram nacionais. E uma revista de super-heróis era cancelada se a venda fosse de 35 mil exemplares. Hoje, para você ter uma tiragem de 35 mil exemplares, o cara vai ter que dar, no Brasil, vai ter que rebolar muito. E aí, no começo dos anos 2000, o que a Abril faz? Ela cria a distribuição setorizada. Primeiro vai para São Paulo e Rio, e depois em 2 meses, é isso, né? 2 meses, vai para o restante do Brasil. Do ponto de vista do leitor, eu acho um crime. É um crime, porque tem leitor em todo lugar. Só que eu também não posso ser hipócrita. Eu tenho os números nas mãos. E hoje, quase 70% da venda de quadrinhos no Brasil está no estado de São Paulo. Do Brasil. 70% do que se vende está em São Paulo. E aí as editoras se acomodam com isso, só que aí é aquele negócio do ovo e da galinha. Se você não volta a ser nacional, como é que você vai reverter isso? E eu tomo por base o Maurício. Durante muito tempo, o terceiro mercado, maior mercado do Maurício, era a Bahia. Era São Paulo, Rio e Bahia. Aí se tivesse cortado ali a distribuição, o que aconteceria? O Maurício tem público no Brasil inteiro. Então eu acho que, como o Del falou, é muito complicado a distribuição, porque nós estamos na mão de uma empresa só. Tem a Dinap e tem a Fernando Quinalha, que hoje na prática são uma só. Então aí você imagina, você vai para a banca, quando você bota um quadrinho na banca, você só tem uma alternativa em relação à distribuição: acreditar no que o cara te fala. Você não tem como auditar. E para vocês terem ideia do que é a distribuição no Brasil, ganhei na Mega Sena hoje, mentira, tá? Mas não, ganhei hoje na Mega Sena. Eu e você vamos fazer o nosso quadrinho, a gente estamos ricos, vou chegar lá no distribuidor e falar assim: ó, tá aqui, ó, pá! 50 mil exemplares, coloca aí no Brasil inteiro. O cara fala: não. Eu falei: não? Mas eu tô rico. Ele fala: não. Eu falei: mas como não? Se eu tô rico, eu tô pagando. Não, porque isso aí vai ser consumido pelos quadrinhos de herói, ou pelo mangá, do nicho que você escolher. A distribuidora determina se você pode ou não ir para a banca. Esse é o quadro hoje. Então é por isso que iniciativas, o negócio da Gráfica MSP para a banca, foi por isso. Depois da Gráfica MSP, o astronauta, o Danilo Beruti, foi chamado para fazer o São Jorge na banca. O Vitor está fazendo Valente. E esta semana, vai chegar por aqui também, tem uma iniciativa nova que eu acho que deve ser muito louvada, de uma revista chamada Pétalas, do Gustavo Borges. O menino fez uma campanha no Catarse, que é um site de financiamento coletivo. Ele arrebentou com tudo que era tudo que era recorde que ele podia bater, ele bateu de arrecadação. 2 editoras chamaram a atenção. Uma, a Jupati, falou: eu quero esse material para lançar na livraria. E a Tambor falou assim: e eu quero lançar na banca. Quer dizer, o material que era independente virou um tripartite. Ele é independente de uma editora de banca e de livraria. É um caminho. É um caminho que começa a ser percorrido, mas ainda isso, eu estou há 25 anos no mercado e ainda o nosso grande calcanhar daqueles é a distribuição. E realmente, desses números que você falou, Sidney, a gente, principalmente aqui no Nordeste, é sempre muito prejudicado, porque tem quadrinhos que nem sequer chegam aqui. E que quando chega assim 3 exemplares e uma banca só, tendo um consumidor alto que vai e faz o quê? Encomenda. Faltou dizer uma coisa, não vai ser microfone não. Faltou dizer uma coisa, quando eu venho pra cá,
comerciante no Brasil, já voltou da banca em São Paulo e Rio, ou seja, a revista está danificada. E colecionador de quadrinho é chato pra cacete, cara. Eu não quero comprar maçã. E aí, ó, compra pela internet. E o frete? Ou até cancelada já. Então, falando também do meu lado como editor das revistas que eu também publiquei, né? O Animax chegou a ser uma publicação de 60 mil exemplares por número, e ela era quinzenal, né? Quando ela parou por uma questão dentro da editora, não por falta de baixa venda, mas ela ainda estava rodando 30 mil exemplares. Mas isso foi em 1999, de lá para cá mudou tudo. E eu posso falar que eu, como jornalista freelancer, que eu publico para várias editoras pequenas e médias de São Paulo, a barra está pesada, porque eu chegava a fazer 2, 3 revistas por mês há uns 4 anos atrás. Atualmente, se eu faço uma a cada 2 meses, é muito. A barra não está fácil para quem faz, principalmente mercado pequeno, né? Mas isso falando do mercado em geral, eu não estou falando só de quadrinhos, né? Mas isso é importante. Vou ficar com a bunda na cadeira, mas tudo bem. Só para o mercado editorial brasileiro está numa crise absurda por causa de toda a crise que o país está passando. Mercado editorial. Todos os gêneros editoriais em queda. Revista masculina, a Playboy, revista feminina, revista infanto-juvenil feminina com Capricho, Carícia, tal, todas. Um gênero apenas cresceu na crise, quadrinhos. Oh yeah, é nóis. Então, e só para completar uma informação adicional de tudo que a gente está falando. Vocês sabiam que o Brasil é um dos poucos países do mundo que ainda tem banca? Todas as outras são livrarias. Eu acho que é Brasil, Itália, Índia, Portugal. Mas assim, é o Brasil e mais uma meia dúzia, 10 países. O resto é tudo, gente, gibiteria, livraria. E eles estão livres, graças a Deus, da tirania da distribuidora, que aqui no Brasil decide se você pode ou não publicar. Não é mais o dono da editora que decide, nós estamos realmente reféns de uma situação, né? Então aí das duas uma, né, Sidney? Uma hora esse sistema quebra e nós vamos ter só gibiteria e livraria, né? Ou vai continuar isso até não ter mais nada na banca. Vamos ver o que vai rolar, né? Perdão se eu não estou sendo muito otimista, né? Que a situação, a crise e tudo mais está levando a isso. Mas é fato. Nós queremos perguntar aqui dentro do assunto. Obrigado. Meu nome é Suel. Prazer. Para mim é ótimo estar aqui com vocês, principalmente que eu fui chato mesmo. Falei muito com o Mike, ele acabou com o nome da casa. Foi a number one dele. Bom, mas sobre o assunto é o seguinte: sobre a setorização. Quando a revista chega aqui, ela chega com 2 meses depois. Isso não acaba influenciando na pirataria, não, dos scans. Que aqui o pessoal começa a baixar os scans, então quando ela chega, não é mais novidade e ninguém compra. Será que essa é uma ideia boa, realmente, de setorizar? Você respondeu. Acontece sim, porque o scan acaba sendo uma alternativa, porque o cara vai baixar antes. Ele acaba lendo e com um adendo, né? Especialmente as revistas que são setorizadas, as revistas mais super-heróis, né? No Brasil, não sei se alguém vai perguntar isso, nós temos a estrutura da revista Mix, né? Com vários personagens. Ah, Sidney, como leitor, você acha legal que tenha uma história super bacana e as outras meia boca? Não. E como editor, sim. Porque se eu sou da Marvel, da DC, eu tenho 10 títulos bons e tenho 100 para publicar, eu vou colocar um em cada um se eu sou o editor, óbvio. Claro, eu quero puxar a venda. Só que a gente vai caminhar em algum momento, e o social comic do JP pode ser um indicativo para isso. Logo nós vamos ter que ter pressão sobre demanda. Eu não quero ler. Eu quero ler só o Aranha do Deodato, o Super-Homem do Ivan Reis, tal, não sei o quê. Eu quero montar a minha revista. Ou da Marvel da DC. Nós vamos ter que caminhar para isso em algum momento. Porque senão o scan vai detonar, velho. Não tem jeito, o cara vai ler antes e acabou. Só um exemplo rápido.
Japão, né, a terra da internet rápida e barata, morram de inveja, que é rápida e barata mesmo, tá? Todos os japoneses, assim, eu sei que eu estou falando muito exagerado, mas vamos dizer, 80% da população, eles não acessam a internet de casa, mas do aplicativo do celular, tá? E então o que é que as editoras de lá fizeram? E isso porque elas vendem nas livrarias. Elas abriram aplicativos para você ler os mangás assim que saem. Graças a Deus, porque é assim que eu estou conseguindo acompanhar praticamente em tempo real. Quando sai no Japão, eu já estou lá de olho, né? No caso do Gate, que eu estou acompanhando que nem um alucinado, né? Eu fico contando os segundos, porque eles fazem contagem regressiva do lançamento. Falta tantas horas para sair o mangá do Gate no aplicativo. E detalhe, depois o pessoal já compra a revista para levar para casa. Tá? A Jump está fazendo isso, a Kodansha está fazendo isso, a Shueisha está fazendo isso, o Silent Mangá, todo. Assim, um dos futuros do quadrinho é a digitalização, porque lá ninguém tem como controlar, pelo menos não por enquanto, né? Agora, esperemos, né, que as palavras do Paulo Francis, o falecido Paulo Francis, um dia se tornem realidade, né? Porque ele falou que a internet jogaria o Brasil no primeiro mundo na marra. Porque se você quer se conectar com o mundo todo e se relacionar e negociar com os estrangeiros, você vai ter que ser tão bom quanto eles, né? E tem alguns aqui que já conseguiram, né, Gigi? Né? Gente aí do pessoalzinho aí do outro lado, né? Tá. Mas o fato é, realmente nós estamos num círculo que derruba. E como você disse, você respondeu a sua própria pergunta. A setorizada não mais faz sentido no momento que qualquer pessoa pode baixar em 5 minutos da internet de graça. Na verdade, eles estão dando um tiro no próprio pé. E de quebra pegam o nosso pé também. Nós editores, nós quadrinistas, todos nós nos ferramos, porque parece que ninguém lá se tocou que a setorizada não funciona mais como antigamente por causa da internet. Tá? Falou? Fim de papo, próxima. Olá, gente, boa tarde. Eu vou fazer uma pergunta em direção na questão da representatividade de gênero do feminino, certo? Essa pergunta vai mais ou menos para Chico, para Sidney, para Lu, Vitor. Eu acredito muito que o artista ele tem um comprometimento social. A arte, eu não acredito muito na arte sendo transcendental, enfim. E eu acho que ele deve se comprometer com como ele representa o feminino, como é representado o gênero, gênero masculino, feminino e a sexualidade nesses quadrinhos. Um dos quadrinhos que eu li de Chico foi o mais novo, Lavagem, que traz essa questão da sexualidade, que traz a questão da família, o questionamento o que eu acho interessante, porque eu acho que você talvez teve alguma dificuldade de conseguir colocar isso em editor, ou estou enganado. Eu queria que você respondesse. Eu também queria que você falasse como é que você questionar certos estereótipos de gênero e sexualidade, como é a recepção do parte da editora, e eu queria falar aí essa pergunta para Sidney. Ora, como você recebe, se há algum tipo, porque a gente observa que os quadrinhos, principalmente da turma da Mônica jovem, ele tem certos estereótipos do que é o masculino, do que é feminino, a Mônica é não sei o que, e como é que você porque isso é vendável, né? Isso é o que a sociedade pede. Mas aí, até que ponto se há alguma margem de subversão nisso? Se quando você tem uma certa, como poderia dizer, requisito para isso, vocês pedem que os autores escrevam dessa forma, se vier com alguma coisa diferente, vocês vão barrar. Como é que é o processo de editoração desse tipo desse material com relação à gênero e sexualidade? E eu queria que você falasse mais sobre essa questão do como é que você pensa essa representatividade feminina. Vou começar com o Sidney lá. E a gente vem vindo, porque aí eu só preciso fazer. Então, na linha que eu comando, que é a Graphic MSP, eu tenho muito mais liberdade
do que na linha tradicional do Maurício, porque o Maurício, até por tudo que a gente conhece, ele se tornou o padrinho da família brasileira, ponto. Há 6 anos a gente fez um teste numa história da Tina, uma revista formato americano, que era virada para um público um pouquinho maior, que a gente pensava mais ainda do que em que a Tina, ela tá com um amigo numa lanchonete, ela tá toda cheia de chamego e tal, aí a Pipa fura o olho e fala, pô, tá chifrando o namorado, cara, e chama o namorado. Aí tal, não sei o que, aparece um outro personagem e tal, aí eles dão flagra nele. E aí, quando dá o flagra, tá o Zecão, o namorado da Pipa, e um outro personagem coadjuvante qualquer, chamado... nesse não tinha nada. Aí o namorado da Tina dá o flagra, pô, você me traindo, não sei o que. E ela fala, não, ele é meu amigo. Não, não sei o que é meu amigo, você estava te chamando com ele, não, tá meu amigo. E aí, um cara, que é o chama Caio, vira e fala pro cara que tá com o Zecão, além de tudo eu sou comprometido. Não sou? Fala pro outro homem. Foi um furdunço. Para resumir, atenção que eu vou falar, uma juíza do Nordeste escreveu pro Maurício falando que ia processá-lo porque o filho dela se chamava Caio e aquilo ia mudar a vida dele. Eu imediatamente liguei pro meu advogado e falei, processo Sidney Magal porque a culpa é dele, né? Que eu toda minha nada. Pô, tá brincando? Ué, você tá zoando, né? Pô, eu falei, porque o cara foi uma sugestão de que fosse um personagem gay. Foi assim, de um lado e do outro. Evangélicos falando que o Maurício ia morrer em 2012 junto com o resto do mundo, os evangélicos radicais, né, pelo amor de Deus, né? E todas as paradas gays do Brasil querendo que o Maurício fosse homenageado. Não, mas é sempre assim. E aí, então ficou um negócio ali. Aí o Maurício falou uma frase que eu falei, pô, ele falou, Sidão, ainda não, é impressionante, mas o Brasil, até por ser um negócio da família, né, mas isso aqui, eles encaram aí o gibi pra criança. Você tá querendo ensinar meu filho a ser homossexual? Não! Não! Então quer dizer que existe um esforço de tentar mudar essa vida. Sim. Na revista de linha, é um negócio muito mais paulatino, mais devagar, por causa justamente dessa resistência. Tem reclamações, por exemplo, que os personagens fazem careta de mangá. Leitor tradicional. Pra vocês terem ideia do quanto o público que lê Maurício só lê Maurício, quando lançamos o Turma da Mônica Jovem, todo mundo sabe que é preto e branco porque é mangá, né? Vocês não têm noção do tanto de e-mail que a gente recebeu lá falando assim, é pra pintar? Verdade. É verdade. Mas é preto e branco porque é pra pintar? Não, é mangá. Mangá? Eles não sabem. E aí na linha da Graphic MSP eu tenho mais liberdade para fazer isso. O Chico fez uma história em que a Tuga nunca teve tanto protagonismo na vida como tem em Mangá. Ela é a protagonista da história. Ela é a dona da história. Pode, na Graphic MSP pode. Na Graphic MSP ela terminou grávida. Você pensa em colocar temas como homossexualidade, personagens homossexuais? O Maurício fala uma frase seguinte, que é, depois disso, ele falou assim, eu não vou levantar a bandeira, eu vou pegar a bandeira na hora que eu estiver passando. Porque ele apanhou de tudo que era direção. E ele falou, é um negócio complicado de mexer. Eu entendo o lado dele, porque, por exemplo, eu comecei a ler nos anos 70, quando o Cascão entrava na lata de lixo. E eu nunca entrei na lata de lixo. Quando o Cebolinha rabiscava na parede. E eu nunca rabisquei parede. Hoje o Cebolinha não pode desenhar na parede porque ele está pichando. Agora a Mônica faz bullying, o Cebolinha fala, amigo, você nunca teve amigo? Eu falei, cara, eles são amigos. Eles são amigos. É uma coisa de criança, isso é a coisa mais natural do mundo. Então, assim, a preocupação existe em representar, sim, os personagens, só que, até por ser essa instituição que é a Maurício, tem que ser um negócio mais
pé no chão. Mas é aí que eu defendo o fato de a gente ter tanto quadrinho sendo publicado hoje no Brasil. Tem quadrinho sendo publicado no Brasil sobre lesbianismo, sobre homossexuais, sobre famílias fora do Cunha, né? Pronto, falei, né? É aquela coisa ridícula, né? Então, assim, acho que a gente, o Chico falou também no começo, assim, hoje a gente tem quadrinho para todos os gêneros, bolsos e gostos. Basta você saber filtrar e escolher. Mas o mercado editorial abre oportunidades. Sim, opa, hoje sim. Hoje tem séries de quadrinhos publicados. O Mário César, que é um autor paulistano, homossexual, ele faz já lançou acho que 2 ou 3 álbuns com a temática, falando da vida dele com o namorado. Tem não vou lembrar o nome dela, tem uma menina que faz quadrinhos, a Garota Siririca. O nome é pesado, mas assim, mas é um quadrinho sobre o Laerte. Eu não consigo falar a Laerte, mas é o Laerte, então, eu sei já melhor, então é o Laerte também. Então assim, tem mercado para isso sim. Tem muito público hoje para isso. Tem um dos quadrinhos mais vendidos do ano passado é o Azul é a Cor Mais Quente. Puta história linda de amor. E é sobre 2 mulheres, cara. Uma história linda de amor. Falei, por causa disso você vai deixar de contar? Não. Aliás, falando em história linda e tema polêmico, eu vou falar, não é meu e tal. A Nemo lançou um quadrinho esse ano chamado Pílulas Azuis, que é espetacular. É assim, você imagina, você está apaixonado por uma menina, a menina primeiro encontro, ela falou, preciso te contar uma coisa. Eu sou HIV positivo, eu e meu filho. E é a história do autor. Eu te confesso, eu me coloquei no lugar dele. O que você faria? E a história é lindíssima. Aproveitar o perfil do evento aqui para a gente lembrar de uma coisa também, né, cara? Não é novidade, não é segredo que o universo nerd, geek e tal é extremamente machista, né? E isso se reflete muito fortemente em 2 aspectos, assim, que é... Eu vou falar aqui só da questão feminina, enfim, são muitas outras, mas só para ficar num ponto. Como as personagens femininas são apresentadas, né, na produção de quadrinhos, e de como o público feminino é visto, é tratado, né, no meio, as autoras, e o quanto isso impede que as meninas se tornem autoras, né? Quando um dia eu fiz um exercício assim, cara, eu comecei a pensar, comecei a listar na minha cabeça assim, eu tenho uma relação com o cinema também, então. Aí eu comecei a pensar no cinema, para ter um apanhado menor, eu pensei no cinema feito aqui pelos meus amigos e tal, mas eu aposto que eu poderia facilmente ampliar isso para o cinema nacional, para como são as personagens femininas, assim. E com pouquíssimas exceções, a menina vai ser a personagem, ou ela é puta, ou ela é empregada, ou ela é dona de casa. Tem um teste, eu não esqueci o nome. Bechdel. Hã? Bechdel. Tá no todo filme que só aparece uma mulher e 2 mulheres. Depois eu falo. Que só aparece mulheres falando de homem. Sim, já vi isso, cara. Mas isso mostra uma coisa. Primeiro, que a maior parte dos roteiros é feita, quase todos os roteiros é feita pelos caras.
E como os caras têm dificuldade de criar uma personagem feminina que vá para além desses 3 papéis, assim, né? E aí vamos pensar no resultado que tem da leitora ou da espectadora que só se vê no cinema nesses 3 papéis. Então o que é que sobra para mim? No Lavagem, essa questão ela está colocada ali também, né? Como é que a mulher é vista, como é que a mulher, o papel que a igreja coloca na mulher, o papel que o marido acha que é o papel da mulher, né? E quais são as possibilidades de fuga dessa realidade, assim, cara. Mas não é um caminho. Tem muita coisa para ser feita, muita coisa para ser mudada, depende de todo mundo, né, cara? Depende de quem está lendo, depende de quem está fazendo, depende de quem está editando, né? E primeiro, acho que já é um bom começo, mas é isso, é só um começo. A gente está atento a isso. E não é uma coisa chata não, cara. Nem que fica dizendo assim, é muito chato, você vê, cara, não é chato não, cara. As minhas personagens femininas se tornaram muito mais interessantes quando eu comecei a prestar mais atenção no que eu estava fazendo com elas. Não é chato não, é enriquecedor, né? É isso. Vou complementar uma coisa que eu falei na Comic Con, numa palestra da Lu, e que às vezes a gente não se dá conta. O Brasil é talvez o único país do mundo em que a principal personagem do país é uma mulher. Talvez a Mafalda, mas a Mafalda pau a pau com a Eternauta na Argentina. Porque nos Estados Unidos é o Batman, o Aranha, o Asterix na França. A personagem é mulher, mas, como eu falei, a maioria das pessoas que lê quadrinho no Brasil só lê Maurício. E a maioria dos leitores do Maurício é mulher. E aí, elas param de se sentir representadas quando chega naquele horário e param de ler quadrinho. É verdade. Esse é o ponto. Curioso é que ele até falou que eu tenho o quadrinho para minha namorada, ela gostou do sol, né? A gente percebe que até tem essa coisa do quadrinho tem direcionamento. Vocês se preocupam com isso, do direcionamento que dá? Companheiro, desculpa. Tá bom. Eu queria só lembrar uma coisa aqui, cara, que tá aqui a Lu, que para mim é um dos principais nomes do quadrinho nacional hoje, assim. Eu tenho muita expectativa para ver quais são as próximas coisas que ela vai fazer, porque independente, e é nisso que a gente quer chegar. Independente, ela não é para mim um dos principais nomes das mulheres no quadrinho nacional. Ela é um dos principais nomes do quadrinho nacional, entendeu? E eu acho que a gente está caminhando para isso, ainda tem muito o caminhar, mas quando a gente chegar nisso, que a gente não puder, que a gente não precisar mais, né, apresentar a menina como menina para dizer que ela é importante. Quando a gente chegar nisso, a Luca Fage é um dos principais nomes do quadrinho nacional hoje. E ela, obviamente, está contribuindo mais do que todo mundo junto aqui para que isso aconteça. Te amo, Lu. Lu, fala um pouquinho sobre isso pra gente, aí a gente já passa para as próximas perguntas. A gente só tem mais uns 20 minutinhos. Eu vou fechar em vocês três as próximas perguntas, e aí a gente acho que já conclui, né? A gente já conclui, Lu. Te amo, Chico. Obrigada. Esqueci de falar, peraí. De representatividade. É uma palavra que está no momento, assim, né? A gente fala muito sobre isso. E às vezes eu vejo que assim, quanto mais algumas meninas defendem, querendo, né, claro, lutar para poder ter essa situação de igualdade e de justiça, né? Tem muita gente cada vez mais ficando contra, assim, né? Virou uma briga de dois lados, muito, muito forte. E parece que as pessoas pararam de
prestar atenção no que realmente significa a palavra só porque ela está muito na boca de todo mundo no momento. E assim, se você parar para pensar, a gente consome muita informação, muito entretenimento, né? E muita gente, não só mulheres, vários outros grupos de pessoas não se veem representadas, né? Por essas mídias que nos informam e nos entretêm. Então, quando essas mídias fazem isso, o que elas estão falando é que essas pessoas não importam, sabe? Olha o tamanho disso, você vira para uma pessoa e fala, olha, você não importa. E você vira para todas as outras pessoas e fala, olha só, aquela pessoa ali, ela não importa não, tá? E constrói um monte de estereótipo em cima disso, dizendo como que as pessoas devem se comportar para serem aceitas e como que as outras pessoas devem tratar essas pessoas, o que é o máximo que se pode esperar delas. É uma questão que mexe com tudo na vida da gente, porque compromete quem que a gente é, o que a gente faz, o que a gente pensa, o que os outros são, o que eles fazem conosco, o que eles pensam sobre nós. Então não sobra mais nada, isso é tudo, né? A relação toda entre as pessoas. Então ter isso representado em tudo que a gente lê e que a gente assiste, ter essa linha tão forte, assim, deixando tanta gente de fora, isso é muito nocivo, assim, é uma coisa que passa de um jeito muito sutil, porque tudo que a gente vê ou tem um senso de humor muito forte, ou é uma grande história que nos distrai dessa questão que diz tanto pra gente, né? É isso que eu queria falar. Para vocês serem bastante sucintos, porque a gente está com um tempo bastante curto. Olá a todos. Lobo, tu falou que tu era um nerdão no tempo de colégio, que a tua diretora reclamou contigo. Eu também era um nerdão no tempo de colégio. Inclusive eu estudava numa escola religiosa, lá em Campina Grande. Estava na Colégio de Anos lá, e teve um dia que a diretora me viu jogando RPG com meus amigos, ela se benzeu com água benta, assim, na frente da gente. E eu queria saber, assim, você muito provavelmente jogava a Tormenta já, queria saber como é a transição, assim, de um jogador de Tormenta para um criador de conteúdo dentro daquele universo, assim, você ajudar aquele universo de Tormenta a se desenvolver através dos quadrinhos. Eu acho que ela só não se benzeu, a minha diretora só não benzeu com água benta porque ela não tinha na hora também. A ficha não caiu ainda pra mim, sabe? Que eu ainda continuo sendo fã do cenário. Eu acho que deve ser a mesma coisa pra Lu, pro Vitor. Eles são fã de Maurício de Souza e eles estão trabalhando com uma coisa que eles são fã. Eu sei que eu estou gerando conteúdo e que eu estou alimentando e que de alguma forma o meu desenho está indo para a capa do livro de regras do companion básico lá do sistema. Isso é muito massa. Mas a ficha não cai, sabe? Eu acho que quando eu estiver perto de morrer eu vou dizer, putz, eu desenhei 30 capas dos livros de Tormenta e eu fui feliz fazendo isso, sabe? Porque eu jogo isso ainda, eu ainda sou fã. É muito mais gostoso quando você está fazendo uma coisa que você tem uma relação. Minha formação de caráter, da pessoa que eu sou, veio muito disso, de ter jogado RPG com os meus amigos, de ter lidado com situações de preconceito, de ter discutido isso lá de maneira informal, numa mesa de RPG, sabe? Questões sociais do tipo, apareciam personagens homossexuais e a gente começava uma discussão, porque um começava a tirar onda e o outro não queria que tirasse onda, e a gente parava a partida para parar aquela frescura toda e continuar jogando, sabe? Se divertir. E gerar conteúdo em cima disso, poder gerar novos personagens e influenciar de uma certa maneira outras pessoas que podem vir a fazer isso também, isso é muito legal. É muito gostoso fazer isso. Oi, minha pergunta vai ser mais direcionada para os desenhistas, mas se vocês quiserem responder também, tudo bem.
Com relação ao processo criativo de vocês, assim, tem dia que vocês acordam e simplesmente, assim, o desenho não foi tão fácil, vocês não se sentem inspirados, não tentam desenhar e ficam frustrados quando ficam desenhando. Queria saber se vocês têm dias assim, como é que vocês lidam com isso? Aqui no Brasil, isso está parecendo, no começo estava parecendo uma sessão de autoajuda. Meu nome é Mike Deodato e eu sou autor de quadrinhos. Agora já está melhorando, né? Já está falando com orgulho e tal. Mas eu olho para minhas contas, eu vejo a cartão de crédito, aí a inspiração aparece. Não, assim, quando eu era amador, não era profissional ainda, eu tinha que ter inspiração e tal. Seria ótimo se pudesse ser assim sempre, né? Mas não dá, você tem prazo a cumprir e tal, então você tem que se perdoar mais, você tem que entender que esse é o meio que você trabalha, né? É como varia, por exemplo, você faz coisa para TV e para o cinema. Cinema você tem um orçamento americano, né? Milhões de dólares, para 2 anos para fazer um filme e tal. E televisão você tem aquele prazo curtíssimo e tem que sair uma obra-prima daquilo ali. Então você tem que ser, é questão de adaptação somente. Inspiração não existe. Se você acha que você vai depender dela, nem comece. Porque, como o Deodato disse, eu também olho, toda semana tem conta de luz, tem água, tem o cartão de crédito, eu olho, vixe, eu tenho que fazer dinheiro em 3 dias para pagar isso. Então, é assim, principalmente se você quer viver de desenho. Aí sim, cara, você tem que esquecer esse negócio de inspiração, porque assim, quando você trabalha com desenho, você trabalha para outras pessoas. Então você não vai desenhar só o que você quer. Às vezes você está desenhando para você, vem a inspiraçãozinha, eu quero fazer isso aqui, assim, e você faz. Mas quando você está trabalhando com a editora, ainda mais ele, imagina, vem assim, a Marvel, essas coisas assim, ele desenha o Homem-Aranha fazendo isso. Então, ele não vai perder tempo de inspiração, ele vai fazer aquilo que é pedido. E no meu caso eu também, eu trabalho com clientes particulares, né? Então cada um vai pedir uma coisa de um jeito e eu tenho que agradá-lo, né? Fazer um bom trabalho. Então, inspiração para viver desenho não existe. Obrigada. É importante você separar 2 coisas. O profissional ele vai trabalhar todo dia, vai desenhar todo dia, independente se ele está com inspiração que você está falando ou não. O que pode acontecer no dia a dia é você não estar com, perdão a palavra, tesão de fazer o que você está fazendo. Mas o profissional ele vai fazer mesmo sem tesão. Tá? Ele vai continuar a produção porque ele tem prazos a cumprir. Eu acho que é mais tesão do que inspiração em si. É bem isso que eles falaram mesmo, Gabriela, né? E seu desenho é lindo, tá? A propósito. Eu tenho seu perfil no Facebook hoje, tem muita coisa boa. Deixa de ser tanta inspiração porque você vira profissional. Né? Quando você está desenhando para brincar só com você mesmo, um dia eu quero desenhar, no outro não. Mas quando vira profissão, deixa de ser essa questão de inspiração. O Dani Beirut ele sempre fala, ele não é um artista. Ele fala, eu sou um operário, eu tenho que fazer meu trabalho aqui, sentar e fazer todo dia. E eu penso assim também. E se eu fosse postar ou produzir, publicar só as coisas que eu gostei dos meus trabalhos, nada teria saído até hoje. A coisa mais rara do mundo é eu gostar de um desenho meu. A coisa mais rara, os elogios que mais fácil pra mim é olha que legal, não parece que fui eu que fiz isso. Ou olha que legal, parece que foi algum profissional que fez isso. E é raro isso acontecer. Mas tem muita gente que gosta. Então assim, a gente tem que buscar ser sempre melhor, sempre melhorar. E eu acho que é até bom você não ficar satisfeito com o que você quer. Eu quero ser muito melhor que eu sou hoje. Eu quero aprender muito, crescer muito ainda. Mas isso não me impede de fazer o meu trabalho. Tá? Bem, o que eles falaram era quase tudo que eu ia falar, mas é que é realmente o negócio seguinte. Se
se o cliente pede um produto que você não gosta de desenhar ou não gosta de escrever, você vai recusar porque você não gosta? Se ele está pagando? Né? Essa é a X da questão. Agora, quanto a ter uma metodologia de criatividade, isso é de cada mente. A mente humana é extremamente complexa. Uma mente não é igual à outra, tanto que não há um desenhista que desenhe igual ao outro, não há um redator que escreva igual ao outro. Cada um tem que achar seu próprio caminho. É claro, você pega algumas ferramentas, algumas técnicas, e a partir disso você cria o seu modo de trabalhar, né? Mas esse negócio que às vezes muita gente glamoriza na nossa profissão, na profissão de todos nós aqui, é que, olha como ele desenha legal, ele vive o dia inteiro desenhando o que gosta. Eu já tive que escrever muita coisa que eu não gosto, mas as minhas contas penduradas agradecem, tá? E isso vale para todos nós aqui. Como a Gigi falou muito sabiamente, né? Olha a conta, olha as contas que eu tenho que pagar e vamos desenhar, né? Às vezes você desenha uma coisa com mais prazer, como o Lobo Borges está tendo esse privilégio agora, né? Mas às vezes você tem que desenhar sobre coisinhas infantis e que você às vezes acha, pô, isso insulta a minha inteligência, mas não insulta a tua conta corrente. Entendam, gente, que o nosso trabalho é como qualquer outro. Tem prazo para ser feito, tem exigências, exige experiência, exige prática, tá? Mas nem sempre é prazeroso. Às vezes é, às vezes não é, né? Mas se você é profissional, você não pensa nisso, você trabalha e faz. Mais gente? Complete. Tá bom. Gostei de ficar em pé aqui. Não, mas só mais uma coisa, cara. Eu inspirado, muito inspirado, assim, eu já fiz as maiores merdas da minha vida, assim. E várias coisas ótimas. Eu comecei o dia e era o pior dia da minha vida, assim, e era uma merda que quando eu terminei o dia eu tinha feito coisas ótimas, sabe? O negócio é manter a coisa girando, né, cara? Continuar fazendo, você vai fazer coisa boa, vai fazer coisa ruim, vai se divertir, não vai ser chato, né? E só pra... Agora, eu também já abri mão, a gente trabalha por encomenda, quase que sempre, ou sempre. E às vezes você dá sorte de pegar uma encomenda, uma coisa que tem muito a ver com o que você está a fim de fazer e tal, e as coisas se juntam e é ótimo. Às vezes você vai fazer coisa que você não está a fim de fazer, mas eu também já abri mão de fazer coisas, assim, né? Também não vou fazer tudo, né? Porque eu acho que ser profissional também é não fazer as coisas às vezes, entendeu? Porque às vezes é uma coisa muito ruim mesmo. Muito ruim, ok, vai pagar umas contas suas, beleza, mas mês que vem você gastou esse dinheiro e pelo resto da sua vida vão lembrar que você fez aquela merda. Então tem uma série de questões aí que a gente tem que dar isso. Mas o negócio é continuar fazendo sempre e gostar. Assim, se não gostar também, né? Obrigado pelo complemento, Chico. Valeu. Agora a gente vai para a última pergunta. Acho que o povo não gostou não, só vocês que disseram lá. Bom, boa noite, meu nome é João. Em primeiro lugar, muito massa o bate-papo, conhecer artistas que a gente lê, que acompanha. Lu, fiquei apaixonado por você, adorei que você falou sobre gênero, falou sobre representatividade. A pergunta do colega ali me livrou de fazer esse tipo de pergunta. Eu queria que qualquer um pudesse responder, mas eu vou direcionar bem para o Chico, porque sou apaixonado por arquiteto, pelo seu trabalho, conheço desde a época do liceu. E como é que é o processo de adaptação? Assim,
o estúdio interferiu nas suas ideias para o que você queria levar para o Piteco, o que você gostaria de mostrar lá. Eu lembro de ter visto uma entrevista, foi do Maurício ou foi do Sidney, que o único impedimento era sexo, né? A atividade sexual e a violência gratuita. Tanto o Astronauta quanto o Piteco, eles têm uma densidade dramática, de tensão muito bacana. E como é que foi esse processo de adaptação, de levar aquela história infantil, essencialmente infantil, para esse universo mais bem próximo do seu, assim? Obrigado. Chico. Esse projeto do Piteco, cara, foi a primeira. Eu tinha feito antes numa relação com o editor, assim, eu tinha feito antes o 15. Só que o 15 era a adaptação de um livro que todo mundo já conhecia, então a gente já sabia mais ou menos como começava, como terminava, eu nem ia ter grande surpresa ali não. Com o Sidney, foi a primeira vez que eu tive uma relação com o editor que ia do começo ao fim do processo, passando pelo roteiro, por tudo, né, cara? E foi muito tranquilo, cara. Eu comecei meio assustado, assim, mas foi porque o Sidney é um editor muito experiente, eu era um autor verde nessa relação com o editor. Mas a minha conversa com o Sidney, cara, sempre foi muito tranquila, assim, desde o começo. A gente não teve, depois que a coisa começou a andar mesmo, assim, a gente não teve grandes problemas, não. Assim, não tinha nada no quadrinho que disse, isso aqui é um problema, entendeu? Ele muito profissionalmente pensava detalhes assim, me chamava a atenção para uma outra coisa assim, sempre pertinente, e a gente resolvia isso com muita facilidade, assim, eu acho. Eu tinha essa impressão, talvez eu discordo, né, cara? Mas eu tive essa impressão. Foi isso a tua pergunta? Respondi? Eu vou dar o depoimento do editor. O Chico, quando eu convidei ele para fazer o Piteco, ele estava morando na Itália, em Firenze. Aí, Chicão, tal, não sei o que, Piteco. Aí, cara, sei lá, deve ter passado 1h30, ele já mandando esboço. Inclusive tem, é o mais Bob Marley, tá no livro lá e tal. Eu falei, caralho, Chico, eu acabei de te convidar, você tá maluco? Ele, não, mas é o Piteco. Eu falei, não, calma, tal. E aí, foi legal a tua pergunta, porque a primeira sinopse que o Chico me mandou, o Chico era pra fazer uma brincadeira, não, aí a Tuga quer casar, e aí o Piteco falou, não, vai tocar o telefone e tal. Aí eu falei, pô, Chicão, pô, pênalti. Ele estava mais preocupado do que eu. Eu falei, Chicão, esse aí é o Piteco do Maurício, cara, faz o teu. E aí ele teve a sacada brilhante de juntar a herança nordestina dele, de vocês, com o Lane, ficou aquela história incrível, com aquela arte ferrada. E ele sabia, por exemplo, você falou, no partido de violência gratuita e tal, mas quem disse que não tem sexo? Ela terminou grávida. Né? E na do Chico, inclusive, tem um cara sendo esmagado. Só que eu como editor, deixei lá, eu falei isso no carro hoje. O aprendizado com os autores das Graphic MSP é muito legal, porque assim, se o roteiro que ele me manda vier a ponto de eu ter que escrever tudo, eu escolhi errado. Eu não posso querer escrever tudo, cara. Não tem, não, eu tenho que balizar o caso. Falar, isso aqui vai, isso aqui não vai, isso pode, isso não pode. E tem uma história que a gente virou história pra gente contar em palestra, né? Que é sensacional. O Chico, eu falo isso pra ele, o Chico é o mais artista de todos os que eu trabalhei. O artista da palavra mais na acepção da palavra. É uma figuraça. Aí eu tem 2 momentos, eu falei, Chico, pelo amor de Deus, um monte de lançamento independente teu aí pra vender, porque vai te ajudar a vender. Ele falou, se não, eu quero grafitar pela Europa quando acabar. Eu falei, caralho, mas como?
O Chico na Itália, aí eu enchei o saco dele e falei, meu Chico, cadê as páginas? Pelo amor, vamos ter esse negócio. Se não, final de semana, se prepara. Eu falei, tá bom. Aí ele mandou, a gente tinha uma pasta secreta no Flickr, que a gente ainda tem ainda. E aí, tá aí a graphic. Aí eu li espetacular, né? Era a graphic que vocês leram. Só que eu falei, Chico, não eram 80 de quadrinhos, eram 68 de quadrinhos. 80 é o álbum inteiro. Nós temos que cortar 12. Aí ele fez assim, eu preciso fumar um cigarro. E ele sumiu 8 dias. E eu desesperado atrás do cara. Ele fuma muito. Imagina o tamanho da maromba. Aí ele voltou com os cortes e tal. Então foi um aprendizado incrível. E as graphics o Chico, amanhã até vou falar disso na palestra com o Scafage, mas esse lance da Tuga e do Piteco era uma. Eu vou até usar o termo que é cunhado pela Luca Fage, atenção, eu vou falar aquele, que o que marca para mim a ruptura, que o Del e a Chris Petter outro dia falaram que o Maurício é o responsável, e é mesmo, porque o Maurício foi muito generoso de deixar eu fazer esse projeto, de botar esses talentos numa vitrine gigante. E é que no Magnetar, a primeira, quem leu o Magnetar aqui, tem uma cena em que o astronauta está enlouquecido e ele meio que rasga uma roupa e fica pelado. Aí vem a minha revisora da MSP, 25 anos de casa, branca. Assim, Sidney. Falei, que foi, Ivan? Pelo amor de Deus, o que aconteceu? Tem algum erro de português horroroso? Não! Falei, o quê? O astronauta, falei, ele está pelado. Eu falei, tá, mas é uma metáfora, né? Mas tá parecendo o pinto dele. Eu falei, tá, mas não tá fazendo assim, né? Tá bom, né? Tá bom, tá murcho. É uma metáfora. Aí ela fala, pode? Eu falei, na graphic pode. Aí eu sempre falo que esse é o ponto de ruptura. E a Lu cunhou a frase que é o pinto de ruptura, né? Dentro da Maurício de Souza Produções. Agradecer a todos vocês pela presença de vocês. Foi incrível esse momento. Eu acho que não só para mim, mas para cada um aqui. Ter o contato com cada um de vocês é algo mágico para a gente, num momento inacreditável. Obrigado mesmo pela presença de vocês. E, gente, a gente queria agradecer a vocês também por estarem aqui. Eu vou pedir que vocês não prendam os artistas aqui. Às 7 horas eles vão estar na Artists Alley, onde eles vão falar com todo mundo, tirar foto com todo mundo, mas a gente precisa esvaziar o auditório rapidinho. Então, uma salva de palmas para os nossos artistas e a gente se encontra aqui na UFPB.